Fala galera, tudo bem? Vamos fazer a análise técnica então da ação Vale 3, tá? Isso aqui não é recomendação de compra, tá? É apenas minha opinião em cima do que eu entendo pela análise técnica do papel. Quem puder contribuir deixando um like aí ou se inscrevendo no canal, eu vou agradecer demais, tá bom? Então o que a gente tem para Vale no dia de hoje, tá? A gente vê o papel com uma certa... ela fez uma condição de um topo duplo, né? Ele não tem características próprias de topo duplo, mas a gente poderia caracterizar como uma tentativa aqui de topo e uma tentativa igual do papel aqui de fazer um novo topo, né? E ela voltar a cair, né? O fundo mais básico que a gente tem mais perto, que a gente tem para o papel hoje, ele está aqui nessa região, né, que é a região dos 102,70, né? A gente tem a média de 200 passando bem aqui embaixo ainda, nos 93,12, né? E o que a gente teve aqui? A gente teve uma tentativa de um pivô de baixa no diário, né? Onde o preço ele vem do topo, vem para esse fundo, tenta voltar a subir, não ganha, e agora ele ele perde, né, essa mínima. Esse alvo, o mais perto, seria em 104,25, e se nós visualizarmos por essa amplitude aqui, a gente vai ver que o alvo vai dar basicamente nesse mesmo patamar, 104,36. Então, para o curtíssimo prazo, qualquer tipo de venda, o alvo vai estar na região dos 104,36 de vale, né? Quem fez a venda perdendo essa mínima aqui. É uma venda bastante arriscada, né? É uma venda que ele pode vir testar essa parte inferior dessa lateralidade que ela está criando, mas é uma venda bastante arriscada. Por quê? Vamos lá. Gráfico anual. Gráfico anual, a gente está muito forte na ponta compradora. Né? Há espaço para corrigir? Há espaço para corrigir, mas a força ela se encontra na ponta compradora. Então é uma venda muito delicada. O gráfico mensal, tá? O gráfico mensal, a gente pode ver que a gente acabou de perder a mínima do mês passado, que se encontrava nessa região aqui. A gente perdeu, né, com um pavio, e agora a gente já recua e a vela que está perdendo já volta, fica para cima, o que é um sinal bastante interessante, né? A gente pode ver que aconteceu algo muito similar no mês passado. No mês passado, 2 meses atrás, onde a vela do mês de junho, ela tentou romper a mínima de maio para baixo, aonde muita gente entrou vendida pelo gráfico mensal, foi onde deu uma boa compra, tá? Que foi nessa região aqui, ó, mais especificamente. Foi nesse fundo duplo aqui, no gráfico diário, ele fica bem à mostra nessa região aqui, ó. Ele tentou perder essa mínima, né? A gente tinha um suporte que ele tentou perder o suporte, e quando que ele rompeu essa máxima aqui, ele deu uma baita compra, chegando até aqui, né? Então a gente tem que ficar bastante atento a essa condição de venda, tá? Nesse ponto aqui, eu não faço nada, eu não bato essa venda aqui. Se fosse olhar para alguma coisa, né, uma arma na cabeça, eu buscaria por uma compra nos próximos dias, né? Eu esperaria de repente ali o 2 dias ou até mesmo o gráfico semanal. Eu esperaria mais pela virada da vela no semanal, né? Quando a vela virar a amplitude dela para o âmbito positivo, ela vai ficar acima dos 110,60, ela vira a vela para o âmbito positivo. Isso pode trazer uma força muito grande para o papel, né? E então eu esperaria mais uma condição dessas. O gráfico de 2 dias, a gente tem a vela virando no âmbito positivo nessa região aqui, né? Então assim, pessoal, vale, tá? Tá numa indefinição é bastante difícil prever qualquer coisa aqui. Não vejo venda para o papel, né? Se fazer qualquer tipo de venda na perda dessa mínima aqui que foi startada, eu colocaria meu alvo na região dos 104 no máximo.
O meu stop eu não colocaria nesse último topo, eu colocaria esse stop apertado nessa máxima do dia de hoje. Qualquer superação amanhã ou nos próximos dias dessa máxima eu cairia fora, porque é uma venda extremamente contra a tendência, né? Não tem uma venda bem clara. E compras, como eu disse, eu esperaria a vela do âmbito do semanal virar para cima. A vela do 15 dias a gente pode ver que está bastante lateral, né? Esse 15 dias demonstra toda a lateralidade que o papel se encontra, né? Ele não consegue fazer fechamento para cima desse ponto aqui no 15 dias. Isso aqui é muito impactante, é muito ruim para o papel, né? O 15 dias demonstra a força do papel, assim, numa tendência não de curto prazo, mas ele demonstra a força da vela, né? E a gente pode ver que todas essas velas aqui, ó, tiveram um âmbito bastante fraco, né? Então essa lateralidade aqui, ela pode sim ser uma acumulação para explodir na alta, como pode ser uma distribuição, né? Aí nesse caso a gente poderia começar a procurar para esse cenário alguns tipos de divergências, né? Daí a gente poderia olhar um IFR, por exemplo. A gente vê o IFR no topo agora começando a apontar para baixo, momento entrando em momento apontado para baixo. A gente poderia olhar um MACD que passou pelo seu topo nessa região aqui. Então a gente já tem uma divergência de MACD aqui. Não é bem uma divergência porque não tem dois topos, né? Mas é uma condição onde o preço ele começa a pesar um pouco mais, né? O OBV a gente poderia olhar, a gente vê o OBV fazendo um 2, 3 aqui em cima da média, é verdade, mas já é um 2, 3 apontado para baixo daqui a pouco, né? Então a gente já começa a ver o papel um pouco pesado nessa região, né? Então qualquer tipo de operação, tomar bastante cuidado, né? E ficar bastante atento aí. Tá bom, galera? Um abraço.